Jornal da Onda. Olá, bom dia para você. Segunda-feira, 1º de fevereiro, o Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de 26 graus. Bom dia, ouvinte do Jornal da Onda. Bom dia, Jonathan Tavares. Olá, Edgar. Bom dia a todos. Estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming, em imagem pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelo site ondaoestfm.com.br e no FM em 100,3. E agora, os destaques para esta edição. Piuí registra 7 óbitos por Covid-19 em uma semana. Comércio de Piuí está liberado para funcionar a partir de hoje, mas deve seguir medidas do novo decreto. Jovem piuiense com a mãe internada na UTI em Passos com Covid faz depoimento emocionante. Janeiro foi o mês da pandemia com mais mortes e casos por Covid em Minas Gerais. Brasil supera a marca de 8 milhões de pessoas recuperadas, curadas da Covid-19. Belo Horizonte abre comércio com novos horários de funcionamento. Conta de energia elétrica terá bandeira tarifária amarela em fevereiro. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. São 8h32. Bom dia para você. Abrimos essa edição do Jornal da Onda trazendo a informação sobre a Covid-19 no município. Uma semana de dissabores para 7 famílias e de preocupação para a população de Piuí. Nessa última semana, 7 piuienses perderam suas vidas para a Covid-19 e suas complicações. Na terça-feira passada, foram 3 óbitos. De quinta a domingo, 1 óbito por dia, sendo 5 homens e 2 mulheres, com idades entre 49 e 93 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde de Piuí, nessa última semana, de 25 a 31 de janeiro, 105 pessoas testaram positivo para a Covid-19. O número de recuperados na semana foi de 94. Em relação aos testes de Covid, o município de Piuí testou 533 pessoas. Ainda de acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem, a situação da Covid em Piuí, neste momento, é a seguinte: 371 pessoas estão com Covid-19 e tratam a doença em casa. 2 pessoas estão internadas com a doença na Santa Casa de Piuí e outras 10 em hospitais da região, sendo a maioria na Santa Casa de Passos. 521 pessoas estão neste momento sendo monitoradas com suspeita da doença. Então este é o raio-x da Covid-19 aqui no município de Piuí. Bem, são 8h34. Nesse final de semana, um vídeo viralizou nas redes sociais. Foi um dos vídeos mais compartilhados aqui em Piuí, também na região, que foi o depoimento de uma jovem piuiense que está com a mãe internada na UTI da Santa Casa de Passos. E ela fez um depoimento emocionante em relação ao momento em que a família dela vive com essa situação.
A jovem Cláudia Polcaro divulgou na última sexta-feira em uma rede social uma mensagem de tristeza e ao mesmo tempo de esperança sobre a mãe dela, que está internada na UTI da Santa Casa de Passos com Covid-19, respirando com a ajuda de aparelhos. Vamos ouvi-la. Dia 31, meus pais começaram a ter sintomas e a gente já entrou com a medicação preventiva. Dia 4 de janeiro, meu pai começou a sentir muito, não conseguia levantar da cama. E na quarta-feira, né, dia 6, a minha mãe também deitou e não conseguiu levantar mais. Minha mãe tinha ido na médica e ela tinha dito pra gente só procurar ajuda na sexta, caso eles não melhorassem. Que a doença realmente dava essa indisposição, mas se eles não melhorassem, pra gente entrar em contato. Sexta-feira, meus pais foram no médico, os dois com 50% do pulmão tomado, a minha mãe pior que meu pai, e ela já tava saturando bem baixo, tava tendo já uma falta de ar. E aí, quando foi no domingo, né, dia 10, minha mãe foi internada por falta de oxigênio. Cláudia conta que a mãe foi entubada dia 13 de janeiro, devido às complicações da doença. Os meus irmãos entraram em contato com a médica e pediram pra levar minha mãe pra Passos, porque ela já estava sentindo muita falta de ar. O oxigênio dela já tinha ido pro 15 e mesmo assim ela estava saturando baixo. Ela olhou pra mim e disse que já tinha sofrido isso com a mãe dela e imaginava o quanto eu estava sentindo. Aí eles já vieram, já deram endorfina, ela já começou a ser doentinha, falar que estava se sentindo bem, que não estava sentindo mais dor. E depois eles já levaram ela pra ser entubada e eu não vi ela mais. Isso foi dia 13 de janeiro. Minha mãe tá no CTI desde então. Ela não respira sozinha, os aparelhos respiram por ela. Ontem a gente foi de lá ver ela, a gente encostou nela, a gente conversou com ela, mas ela não viu a gente. Em seu depoimento, Cláudia conta que ela e a irmã acreditavam que os pais não teriam complicações caso contraíssem a doença, mas não foi o que aconteceu. Eu e minha irmã, a gente tinha certeza que os nossos pais não sofreriam as consequências. A gente sabia que eles eram um grupo de risco, mas eles são jovens. Meu pai tem 56, minha mãe tem 53. Sempre foram muito saudáveis. A minha mãe tem os probleminhas dela, mas a gente sempre se alimentou bem, a gente sempre... E a gente tinha aquela certeza que todo mundo tem, que, nossa, eu já peguei isso. Eu fui assintomático. A gente sempre falava isso. Meu pai ficou mal, graças a Deus não precisou internar, mas ele também sentiu bastante. Até hoje ele ainda sente, né, alguma coisa, ele vai ser assim, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Ele faz caminhada, mas ele sente fraqueza, ele sente dor ainda, ele sente a bandeira. A minha mãe, se ela voltar, ela provavelmente também vai ter sequelas dela. São pessoas jovens, são pessoas que ninguém imaginaria isso na situação que eles estão. São pessoas de coração muito saudáveis. A minha mãe nunca bebeu, a minha mãe nunca fumou. Cláudia disse ainda: eu não sabia que a Covid era tão traiçoeira, astuta. Ela completa: não espero que vocês sofram o que estou sofrendo, disse a jovem. Eu não espero que vocês sofram o que eu estou sofrendo, porque eu acho que ninguém vai conseguir sofrer, ninguém vai conseguir entender como a gente está se sentindo, a não ser que esteja na situação. Mas não é como a gente imagina. É muito pior. Eu garanto pra vocês. Eu não sabia que a Covid era tão traiçoeira, ela era tão astuta, que ela podia causar tanto mal, tanto medo. A gente vê, mas a gente não imagina que seja como é. É muito pior. Eu tive uma gripe alérgica. A minha irmã já sentiu mais. A gente não sabe como vai ser cada pessoa. É uma roleta russa. É na sorte. É sorte onde o pulmão vai cometer. É sorte se você vai ter sintomas, se você não vai ter. Meu pai teve Covid na beirada do pulmão. Minha mãe teve no meio. Não tem como se saber. Não conta com a sorte. Se cuida. Fique em casa. Cuide dos seus. Segunda-feira o comércio volta. Vocês têm que se cuidar, gente. Porque não é como vocês imaginam. E não é porque é uma pessoa boa que não vai morrer. Tá morrendo muita gente boa. Que talvez Deus queira pertinho. A gente nunca vai saber o porquê.
Rezem por nós. Fiquem em casa. 8h40. O depoimento dessa jovem, a Cláudia Polcaro, nos dá um choque de realidade, de que a doença não escolhe idade, condições física, de saúde, financeira, etc. Imaginemos o que essa família está passando e outras tantas na mesma situação. E ainda outras que ainda choram a perda daqueles que já se foram. O vírus judia da pessoa, pode deixar sequelas e pode levar à morte também. A ignorância de alguns também mata, pois tira deles a capacidade de se respeitarem e de respeitarem o próximo. E você pode perguntar: não morre mais ninguém de câncer, de infarto, de AVC ou de outras doenças? Sim, infelizmente morrem. Mas essas doenças você não as transmite para outras pessoas. Daí a necessidade das ações e condutas de prevenção. A atividade econômica está de volta a partir de hoje em Piuí e em todo o estado de Minas Gerais. Ótimo, precisamos trabalhar e prover nosso sustento, gerar emprego e renda, mas que possamos assumir efetivamente nossa responsabilidade diante deste vírus cruel. Nossa solidariedade à família da Cláudia, votos de que Deus olhe pela mãe dela e que em breve ela possa estar no convívio familiar. Esses votos extensivos aos outros piuienses, enfim, a todos que estão num leito de hospital. Que Deus, na sua infinita misericórdia, continue olhando por todos nós. Ei, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da Covid? Bom, para fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. 3, 2, 1. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar para fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir para o hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI ou você está contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração para o nosso teste? Então, meu amigo, nosso conselho é o seguinte: respire fundo e pense no que você está fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder e se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha Onda Oeste FM. Jornal da Onda. Jornal da Onda. São 8h43. O mês de janeiro de 2021 foi o mês com o maior registro de mortes causadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais, desde o início da pandemia, em março do ano passado. Nos 31 dias desse mês, morreram 3.158 pessoas no estado mineiro, de acordo com os boletins da Secretaria de Estado de Saúde. A média é de uma morte por Covid-19 a cada 15 minutos. Entre dezembro e janeiro, as mortes cresceram 69,6%, já que no mês passado haviam sido registrados 1.861 óbitos. Até então, o mês com mais mortes era agosto do ano passado, com 2.566. O total em janeiro é, portanto, 23% maior do que o recorde anterior. O primeiro mês de 2021 também foi o que registrou mais casos novos da doença, com 191.577 infectados em Minas. Minas Gerais ultrapassou ontem a marca de 15 mil mortes por Covid-19 desde o início da pandemia, em março de 2020.
Segundo dados divulgados nesse domingo, 31 de janeiro, pela Secretaria de Estado de Saúde, já foram registrados 15.060 óbitos por causa das complicações do novo coronavírus. Bem, 8h45, por outro lado, uma boa notícia também. Brasil supera a marca de 8 milhões de pessoas curadas da Covid-19. A reportagem de Alain Barbosa. O Brasil superou a marca de 8 milhões de pessoas recuperadas da Covid-19. Segundo dados do Ministério da Saúde atualizados neste domingo, com informações de gestores estaduais e municipais de saúde, o país tem 8.027.042 pessoas curadas da doença. O número de brasileiros que venceu o novo coronavírus representa 87,2% dos casos confirmados no país. O Brasil acumula 9.204.731 casos de Covid-19. 27.756 foram registrados nas últimas 24 horas. 953.185 pacientes estão em tratamento na rede de saúde. A estimativa é de que no mundo pelo menos 29 milhões de pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus se recuperaram. A doença está presente em todos os municípios brasileiros. Entretanto, 3.951 cidades têm entre 2 e 100 casos confirmados. 224.504 pessoas perderam a vida no Brasil devido ao novo coronavírus. Foram 559 mortes registradas nos sistemas oficiais nas últimas 24 horas, com 678 óbitos ocorridos nos últimos 3 dias. Há registros de mortes por Covid-19 em 5.104 municípios. No entanto, 814 cidades têm apenas um óbito confirmado. 2.878 mortes estão em investigação no país para apurar as causas dos óbitos. De Brasília, Alain Barbosa. Jornal da Onda. Você, próximo da notícia. São 8h47. A partir de hoje, segunda-feira, a atividade econômica aqui do município de Piuí está de volta com funcionamento normal de todo o comércio. Agora, todo o comércio, toda atividade econômica é considerada como essencial, mesmo o município estando na onda vermelha do programa Minas Consciente. A Prefeitura de Piuí editou um novo decreto na última sexta-feira. Essa nova regulamentação de enfrentamento à Covid segue as orientações de uma nova versão do programa Minas Consciente do governo de Minas. Agora, as atividades econômicas podem funcionar mesmo o município estando na onda vermelha, a mais restritiva do programa. E para trazer mais informações sobre este novo decreto do município de Piuí, a gente recebe aqui no Jornal da Onda a jornalista Laura Ostalácio. Bom dia, Laura. Bom dia, Edgar. Bom dia, Jonathan. Bom dia a todos os ouvintes. Edgar. Laura, vamos falar em relação a dias e horário de funcionamento dos estabelecimentos. Como que ficou de acordo com o novo decreto? Olha, o comércio, a indústria e serviços em geral, inclusive as academias, vão funcionar de segunda a sexta no horário regular, aos sábados até o meio-dia. Como que fica a situação de bares, restaurantes, lanchonetes, trailers? Sim, nesses casos de bares, restaurantes, lanchonetes, pizzarias, supermercados, mercearias, sorveterias, padarias, trailers, carrinhos de lanches, lojas de conveniências e outros do gênero trabalharão de segunda a sábado até às 10 horas da noite e aos domingos e feriados até às 2 horas da tarde. Após estes horários, será permitido apenas o fornecimento de alimentos por delivery. Tem agora restaurantes que podem ficar abertos até meia-noite, né? Isso, aqueles situados às margens da rodovia MG 050. Eles poderão funcionar diariamente até a meia-noite. Farmácias e drogarias vão funcionar no horário regular, inclusive em regime de plantão. Clínicas de estética, salões de beleza e barbearias trabalharão de segunda a sábado no horário regular, Edgar. Feira Livre, a Feira Livre de Piuí, como que fica? Ela vai acontecer apenas aos domingos e vai ser encerrada ao meio-dia. Em relação a clubes de lazer? Olha, os clubes vão trabalhar em horário regular, exceto em relação aos bares e restaurantes localizados no seu interior. Eles deverão observar o horário de funcionamento previsto na linha B, que eu vou repetir. Só um minuto.
serão de segunda a sábado até às 10 horas da noite e aos domingos e feriados até às 2 horas da tarde. Laura, neste decreto é estabelecido também uma capacidade de ocupação dos estabelecimentos. O empresário ele tem que observar a quantidade de pessoas que podem ficar dentro do estabelecimento de acordo com o tamanho do local. Qual que é a primeira recomendação? Isso, Edgar, a recomendação primeira é que seja uma ocupação de 30% do permitido no auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, devendo o estabelecimento controlar a frequência dos clientes de forma a ser guardada a distância de 3 metros entre as pessoas, devendo ainda afixar uma placa na entrada do estabelecimento com a informação da capacidade máxima de ocupação e o horário de funcionamento. Para bares e restaurantes. Bares e restaurantes e similares, além da distância de 3 metros entre as mesas, será permitida a ocupação de mesas por apenas 4 pessoas. Tá, e o percentual a que se refere à linha A, explica para nós. Olha, o percentual que se refere à linha A, que é dos 30% no auto de vistoria dos bombeiros, deverá ser observado inclusive para os espaços independentes localizados dentro dos estabelecimentos, como por exemplo saunas, academias, etc. Para hotéis e pousadas, como que fica a capacidade? Isso, a lotação máxima da rede de hotéis deverá ser no máximo de 50%, Edgar. Tá, e nesse decreto não fala que a ocupação pode ser só por pessoas que estão a trabalho, né? Já está liberado então para turistas também. 8h51, em relação às vedações, o que fica proibido de acordo com o decreto? Temos umas diferenças aí das vedações do último decreto, Edgar. Fica proibido agora o consumo de bebidas alcoólicas nas vias públicas. Agora não pode beber nas vias públicas. Fica proibida a utilização de serviços self-service pelos clientes, inclusive os de pães e similares. Nesse caso, tem que ter um funcionário do estabelecimento para servir o cliente. Fica proibido também o consumo de alimentos e bebidas dentro do recinto da Feira Livre. Fica vedado o consumo de alimentos e bebidas nos balcões dos estabelecimentos, bem como a permanência de clientes fora das mesas dispostas nas quantidades permitidas. Fica proibida a permanência de clientes no interior dos estabelecimentos após o término do horário de funcionamento. Fica proibida a prática de panfletagem. Fica proibido o comércio ambulante para pessoas não residentes do município. Fica proibida a realização de eventos, festas e aglomerações e fica proibido o funcionamento presencial do setor de ensino, infantil, fundamental e médio, exceto os cursos livres, com observância dos protocolos do Minas Consciente. Laura, em relação à penalidade, a multa para quem desobedecer às recomendações do decreto. Em relação à multa, né, no artigo 10 do decreto, a desobediência ao disposto nesse decreto arrecadará ao responsável uma penalidade de multa no valor de 10 unidades padrão fiscal de Piuí. Cada unidade equivale a R$ 216,55. Então, a multa total para a desobediência será de R$ 2.165,50 e suspensão das atividades no caso de reincidência pelo prazo de 30 dias. Outra medida que acompanha este novo decreto em relação ao anterior é o toque de recolher, que continua, né? Sim, o toque de recolher continua. No artigo 11 fica decretado o toque de recolher das 11 horas da noite até as 4 horas da madrugada, com medida de restrição da população, de circulação de pessoas, né? Exceto de profissionais de saúde, casos de urgência, trabalho, saúde e segurança pública, entregas de delivery, podendo o descumprimento ensejar crime de desobediência sujeito às sanções tipificadas na lei. O uso de máscara em locais públicos, vias públicas, continua e com multa. Sim, no artigo 12 fala que é obrigatório a todos os cidadãos o uso de máscaras de proteção facial em todos os espaços públicos e em comércio em geral, nos termos da Lei Municipal número 2.481 de 2020, sujeitando o infrator a multa no equivalente a meia unidade padrão fiscal de Piuí, no valor de R$ 108,27. Certo, e na coletiva de sexta-feira, a secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, disse que as praças Padre Alberico e a Praça
lá da rua Severo Veloso, bem ali de frente à mercearia da Lili, elas continuam interditadas. Isso. E também existe a possibilidade da interdição de outras praças na cidade. É o que estuda nesse momento o Comitê de Enfrentamento da Covid para evitar aglomerações de pessoa. Laura, muito obrigado pelas suas informações. Boa segunda, boa semana para você e até amanhã. Eu que agradeço, Edgar. Uma ótima semana para todos os nossos ouvintes. 8h55 e Belo Horizonte abre o comércio com novos horários de funcionamento a partir de hoje também. Vamos ouvir a reportagem de Júnior Moreira, da Rádio Itatiaia. Após anúncio do prefeito Alexandre Calil, a Prefeitura de Belo Horizonte oficializa a reabertura do comércio na cidade. O decreto com as regras para essa flexibilização está publicado na edição de hoje do Diário Oficial do município. A flexibilização prevê o período para o consumo no local de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes, que passa a ser entre 11 e 3 horas da tarde, de segunda a sábado. Aos domingos, os estabelecimentos seguem fechados, mas com a permissão para delivery. O consumo de produtos dentro das padarias e lanchonetes entre 5 da manhã e 10 da noite também está liberado. Outra mudança está relacionada às atividades de museus, cinemas, teatros, salões de beleza, clínicas de estéticas e feiras, que poderão funcionar sem restrição de dia e de horário. Todo o comércio varejista não essencial funcionará de segunda a sábado entre 9 da manhã e 8 da noite. Os shoppings, de segunda-feira a sábado, de 10 às 9 da noite. Domingo, somente para retirada de produtos no estacionamento, em formato de drive-thru, sem restrição de horário. Academia, centro de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico, inclusive no interior de shoppings e galerias, também podem funcionar sem restrição de horário. Tudo isso começa a valer a partir da próxima segunda-feira. Repórter Júnior Moreira. 8h57, a repórter jornalista Sig Eichmeier traz as principais informações do Brasil e do mundo agora com um giro de notícias. E estes são os destaques para este início de semana. Contratos de aluguel residencial com vencimento em fevereiro podem sofrer reajuste de 25,74%. A alta vale para contratos corrigidos pelo Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas. Assassinatos de pessoas transexuais aumentam 29% em 2020, na comparação com 2019. O número chegou a 175 no ano passado e a maioria das vítimas era negra, informa a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Procon de São Paulo notifica aplicativos de entrega para que expliquem as medidas de higiene e segurança adotadas na pandemia. O órgão recebeu queixas de consumidores sobre condutas irregulares dos entregadores. Variante da Covid-19 descoberta no Amazonas possui potencial para causar uma nova infecção em pessoas que já tiveram a doença. O alerta é de especialistas brasileiros que acompanham a evolução do vírus. Pelo Campeonato Brasileiro, Sport Recife e Flamengo se enfrentam nesta segunda às 8 da noite na Ilha do Retiro, em Recife. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. Agora são 8h59, Amanda Sampaio da Clima Tempo traz a previsão do tempo para a região sudeste do país. As condições do tempo quase não mudam sobre o sudeste do país neste domingo. O tempo fica firme em grande parte da região, inclusive nas capitais Belo Horizonte, Vitória e Rio de Janeiro. O tempo deve voltar a ficar firme em parte do litoral de São Paulo, inclusive no litoral norte e na Baixada Santista.
Por outro lado, chove entre a tarde e a noite na maioria das áreas do estado de São Paulo, inclusive na capital, na região de Campinas e em Araçatuba, assim como no extremo sul mineiro. Em São Paulo, mínima de 22, máxima de 34 graus e no Rio de Janeiro, mínima de 22 com máxima de 39 graus. São 9 horas em ponto. Agora Jonathan Tavares traz a informação do tempo aqui em Piuí e região. Para esta segunda-feira, 1º de fevereiro, a previsão para Piuí e região é de sol, aumentos de nuvens, de manhã pancadas de chuva à tarde, à noite, o tempo fica aberto. Previsão de chuva para esta segunda-feira de 5 milímetros, a temperatura varia de 19 a 32 graus. A umidade relativa varia de 41 a 83%. As informações são no site Clima Tempo. Nove e 1. A jornalista Cariane Costa traz a informação de que a conta de energia elétrica terá bandeira tarifária amarela neste mês de fevereiro. Vamos ouvi-la. A bandeira tarifária segue amarela neste mês de fevereiro e os consumidores vão continuar pagando a taxa extra de R$1,34 para cada 100 quilowatts consumidos. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, justificou a medida afirmando que o volume de chuvas está abaixo do padrão histórico para esse período do ano e os principais reservatórios de hidrelétricas vêm apresentando recuperação lenta de níveis. O sistema das bandeiras tarifárias nas cores verde, amarela ou vermelha nos patamares 1 e 2 indica se a energia custará mais ou menos em função das condições de sua geração. A bandeira verde é a única que não tem cobrança extra. Os recursos pagos pelos consumidores vão para uma conta específica e depois são repassados às distribuidoras para compensar os gastos. Com a bandeira amarela é importante evitar o desperdício de energia. Para isso, vale reforçar as dicas: tomar banhos mais curtos, de até 5 minutos, diminuir ao máximo o tempo de utilização do ar-condicionado e sempre retirar os aparelhos da tomada quando não estiver usando. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Sicredi. Jornal da Onda. Há 30 anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola, Rua Doutor João Alberto, número 533, bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone 37 3371 4004, 37 3371 1782. Jornal da Onda. Todo mundo vive momentos de grande emoção. Daqueles que fazem o coração bater mais forte. Para o Certos Laboratório, emocionante ele atender bem. Unimos tecnologia a algo que não pode faltar: carinho e atenção. Porque tão importante como a precisão dos seus exames é ver você saudável para aproveitar a vida. Certos Laboratório, perfeito para quem exige qualidade. Visite nossa unidade em Piuí, Praça Guia Lopes, número 54, anexo a Santa Casa. Telefone 37 3371 9511. Celular Zap 37 99965 0200. Atendemos todos os convênios. Coleta domiciliar no conforto do seu lar. 9h04. Agora o comentário do jornalista Alexandre Garcia. Bom dia. Hoje à noite serão eleitos os novos presidentes da Câmara e do Senado. Deve ser o Arthur Lira na Câmara e o outro Rodrigo, já não é mais o Rodrigo Maia saindo, o Rodrigo Pacheco no Senado. Tudo indica que, né? A gente vê aí o noticiário do dia, já estão reconhecendo que o apoio de Bolsonaro decidiu a eleição na Câmara e no Senado. O pessoal da mídia põe Bolsonaro como a medida de todas as coisas, depois se queixa da influência de Bolsonaro.
até o jogo no Maracanã, o Bruno Covas fechou São Paulo, foi pro jogo no Maracanã, vestindo a camisa do Santos, e o time de Bolsonaro ganhou o jogo. Bom, mas enfim, estranho, né? Porque a partir de hoje a Câmara, o Senado e o Supremo voltam a trabalhar depois de um mês de férias. Lá no Supremo não foi exatamente, ficaram alguns ministros na tentativa de atrapalhar o Executivo. Agora eu pergunto o seguinte, na isonomia entre os três poderes, por que a Câmara, o Senado e o Supremo, a Justiça têm férias e o Poder Executivo não tem? O Poder Executivo continua trabalhando. Por que eles não podem continuar trabalhando? Está aí, o orçamento deste ano ainda não foi aprovado, sequer formaram a comissão de orçamento, uma comissão de 11 senadores e 31 deputados. A comissão de orçamento tem 30 medidas provisórias, Rodrigo Maia parece que fica sentado em cima das medidas provisórias até que elas caduquem, que elas vençam e percam a validade. Tem 12 medidas provisórias de urgência, inclusive privatização da Eletrobras, inclusive uma que trata de barateamento da energia elétrica lá num fundo. Tem outra que trata da participação do Brasil nesse consórcio de vacinas, consórcio internacional de vacinas, esse COVAX. Então, por quê? Porque ficaram o tempo todo, nos últimos meses, só tratando da presidência da Câmara e do Senado. Só isso. Os interesses do povo brasileiro, até o auxílio de emergência, né? Mas principalmente o orçamento deste ano e medidas provisórias necessárias para voltar a reequilibrar as contas públicas, as consequências legais da pandemia, isso ficou tudo de lado. A maior importância foi uma questão interna da Câmara e do Senado, que é a eleição da nova diretoria, da nova mesa diretora de ambas as casas. E lá no Supremo parece que o interesse dos que ficaram era correr atrás do governo para atrapalhar, pedindo informação a toda hora, atendendo a pequenos partidos que não têm grande significação no eleitorado, portanto não tem muita representatividade, mas tem um ministro do Supremo que tem a maior alegria em atendê-los para atrapalhar o governo. Foi isso que a gente viu, enfim, retomada dos trabalhos, né? Tomara que tratem do que é de interesse do povo brasileiro. E muita gente aí comentando, né, que Rodrigo Maia fica sem o DEM porque ele provocou uma saída, né? Radicalizou contra o presidente da República, que tem muita simpatia dentro do DEM. E acabou que Rodrigo Maia perdeu até uma boa parte do DEM. E perdeu o avião da Força Aérea Brasileira que ele tinha direito como chefe de poder. Agora vai ter um problema sério para chegar no aeroporto como cidadão comum ou como deputado e tal, e viajar num voo comercial de carreira normal, como todo o eleitor, pagador de imposto costuma fazer, né? Aquele que tem dinheiro para poder pagar a passagem aérea. Vai ser uma mudança muito, muito importante na vida, principalmente Rodrigo Filinto Ibarra Epitácio Maia. Parece que quem o ajudou a afundar foi o João Agripino da Costa Dória Júnior. Ele acabou estragando o candidato dele, que era um bom candidato, forçou o candidato a assumir certos compromissos, afastaram o seu eleitorado. Hoje temos novos presidentes da Câmara e do Senado, e como a gente sabe, na ordem de substituição da presidência da República, se o presidente e o vice estiverem viajando, estiverem fora, assume a presidência da República o presidente da Câmara. De Brasília, Alexandre Garcia. 9h08. Aquele abraço, aquele bom dia especial para a Crisdete Aparecida Gomes, bom dia. Maria Imaculada lá em Doresópolis também com a gente, a Maria Lúcia em Capitólio, Andréia Vieira, bom dia. A Fran Camila também com a gente, Adriana Melo, Neuza Terra, Cristiane Ferreira, Vilma Berigo também, Ricardo Alexandre, Delma Alves, Lília Antônia Batista, bom dia. Alena Melgaço, aquele abraço. Rosinha Ferreira, Priscila também com a gente. Antônio Oliveira, bom dia. Maria Helena Miranda, José Afonso, Lourdes Moreira, bom dia. Magnífica equipe da Onda Oeste, aquele abraço. A Regina Cunha, Maria da Conceição Matos, Terezinha Rodrigues Melo, Maria da Consolação Matos, já disse aqui em cima, né? A Suzana Vieira. A Crisdete está dizendo, bom dia, Edgar, que bom que o comércio vai abrir, que Deus abençoe, que cada um faça a sua parte. Isso mesmo, Crisdete. Rafael Araújo com a gente, Ramon Luiz Dornella, aquele abraço. Laurita Guimarães, bom dia, que Deus abençoe e a população faça a sua parte.
Deixa eu ver quem mais, a Margarida Seabra, a Sirlene Ferreira também com a gente, a Rosilene Oliveira, Silmara Pereira, Ana Paula Porfírio, Lena Pereira, Poliana Souza, Rosélia Gonçalves, bom dia, Marcelo Rodrigues, Dalva Soares Bueno, quem mais, Jonathan, com a gente? Bom dia, Ana Maria, a Maria Ivanilde, também a Miriam Lage, Adriana Melo, o Gilberto, também a Maria Imaculada José Lima, abraço a Cristiane, Nica, o Luiz Henrique dos Santos, abraço também aqui para a Ariene e também a Edna Aparecida Gamboa, Sorocaba Marques, Kelly Miranda, Ana Lúcia Pimentel, Aline Costa, bom dia. Manda um abraço também, aqui a participação deixa eu ver quem mandou aqui, a Viviane Ribeiro, tá dizendo, pena que muitos ainda não se conscientizaram desse perigo fatal. Tá aí a participação da Viviane, a Nilza Oliveira está com a gente também, Zé Reis Moraes, bom dia, a Silvana Moreira, lá de Paulínia, interior de São Paulo, um abraço, bom dia. Em Capitólio, o Dilmar com a gente, a Gina Costa, Leonilda Rodrigues, Aldete Faria, a TT Silva também com a gente, bom dia, Lucília Fátima, Francisca Cândida Faria, bom dia. Deixa eu ver aqui, a Maria Helena Miranda tá dizendo, tá fazendo referência aqui à matéria sobre a jovem que gravou a mensagem. Cláudia, tenha fé, Deus está no comando sempre. Deixa eu ver aqui, a Jaciara Fernandes, um ótimo dia, obrigado. Aparecida Moraes, no bar 4 podem ficar juntos, mas na igreja tem que ser 3 metros. Tá aí a observação dela. O Ramon Luiz Dornella, ó Senhor, derrame sobre nós teu sangue sagrado, perdoe nosso pecado e nos ensina a termos mais fé, proteja-nos de todo mal. Isso mesmo, Ramon. A Lourdes Moreira está dizendo, bom dia, Cláudia, não sei se você está assistindo o jornal, mas tenho certeza que Deus já enviou anjos para cuidar da sua querida mãezinha. 24 horas, creio que ela vai sair dessa. Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Isso mesmo, pensamento positivo. A Elizabeth Soares de Melo está dizendo aqui, Praça de Furnas está havendo aglomerações. A Gislene Paim, bom dia. A Maria Costa, espero que o povo tenha consciência. Tem muita gente que está em recuperação em casa, só que não ficam em casa, vai para as ruas distribuindo vírus para outras pessoas. Infelizmente o ser humano não dá para entender. A Aparecida Moraes está dizendo, acho que em Capitólio tem que interditar a praça no carnaval e determinar toque de recolher. O Edésio Leite, também de Capitólio, está dizendo, bom dia, Edgar, tenha uma boa segunda, fico triste em ver bares em postos de gasolina, maioria sem máscara na MG 050, sendo maioria turistas, fico pensando como a falta de cultura dessas pessoas. Um abraço, Edésio, boa semana para você. Deixa eu ver quem mais aqui, Lucas Camargos, Conceição Santos, Alessandra Criscouto e Rosélia Gonçalves, bom dia para vocês. Obrigado, você no FM 100,3. São muitos os abraços aqui. Sintam-se todos abraçados e cumprimentados. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E voltamos de férias? Estamos aí na atividade. Brincadeira. A atividade econômica voltou a partir de hoje, segunda-feira. É importante que volte, que os trabalhos restabeleçam, que possamos prover o nosso sustento, gerar emprego, gerar renda. Mas como eu disse mais no início do jornal, temos que respeitar nós mesmos e também respeitar o próximo em relação a essa questão da pandemia, desse vírus traiçoeiro. Bem, nosso desejo, como sempre, é que Deus continue nos abençoando, nos protegendo. Uma excelente segunda-feira, uma semana abençoada, produtiva. A gente se fala amanhã, terça, às 8:30. Bom dia! Você ouviu Jornal da Onda. Informação e prestação de serviço. Jornal da Onda.